A primeira grande lição, desde 2022, na verdade desde a minha existência como ser humano e desde que eu me conheço por adulto ou por um ser pensante. Porque às vezes a gente só tem idade, mas não tem maturidade. E aí com isso, obviamente a gente acha que entende alguma coisa da vida. E com o tempo a gente vê que entende muito pouco. Então, vamos lá, vamos do começo, porém sem contar a história que não vai acrescentar nada. Então vou informar para vocês. Primeiro, vim de uma família pobre. Normal de 99% dos brasileiros. Uma mãe e um pai com crenças limitantes sobre sucesso, dinheiro, sobre empreender e também com uma série de conceitos de coisas que eles aprenderam com os avós e que esses avós aprenderam com os seus pais, que são os bisavós deles, os meus, e enfim. Então são coisas que vão passando de geração em geração. E aí nós temos, enfim, de um aparelhamento lá de 1800 e pouco, início dos anos 1900, onde as pessoas acreditavam que sucesso era ligado com golpistas. Isso vai atravessando gerações, e aí hoje, o que nós temos no Brasil, na década de 2020, vamos dizer assim, outro milênio e tudo, ainda existe uma cultura de que o brasileiro, ele só sobe na vida, ou sobe de padrão de vida, quando ele aplica golpes em alguém. O que é uma informação completamente deturpada. Então como é que vocês estão acostumados aqui, os poucos inscritos que eu tenho, a me ver aqui? De camiseta preta, cortina preta, que é o propósito, né? E aí com isso, vocês, enfim, tentaram aí alguns engajar, eu tive alguns views até que interessantes em um ou outro vídeo. O meu propósito no início do ano, quando eu dei o pontapé nesse canal, era de ter frequência, né, e esperar um momento para estourar algum vídeo, mas acabou que ao longo do ano eu fiz 23 vídeos. A minha perspectiva era de ter deixado aqui, sei lá, pelo menos uns 100 e lá vai fumaça. Então hoje é sem corte, sem edição, sem nada. Acho que eu só vou trabalhar a capa mesmo. Mas é para fazer para vocês uma retrospectiva dos últimos 3 anos, principalmente. Então, vocês têm agora uma certa informação, um certo background de quem eu sou. E eu tô com 38 anos no atual momento. Há praticamente 6 meses, 7 de completar 39. E aí começa a vir agora aquela questão do... não é medo, mas aquele receio de chegar aos 40 e não ter dado certo. Que eu acho que boa parte das pessoas que estão aqui vão ver isso. E vão se identificar. E, enfim, nos últimos 2 anos as minhas tentativas foram todas desesperadas. Tudo aquela coisa de uma pressão por tudo que está acontecendo no cenário global, aqui no Brasil, principalmente com fatores econômicos. Nos últimos 2 ou 3 anos, principalmente, eu vejo assim, de 2023 para cá, principalmente, nós passamos pelo aquele problema de saúde mundial. E agora, nos últimos 3 anos, eu estava muito naquela loucura de, cara, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que ascender financeiramente, buscar novas alternativas. O meu ramo em específico está em queda e tal, e eu mentalizei isso 1, 2, 3, 50, 100, 200, 1000 vezes. E eu acho que eu mesmo acabei criando um problema para mim. E aí agora eu vou compartilhar isso. Se uma pessoa olhar, eu tô feliz. Se 2 pessoas olharem, legal. Mas eu não vou criar expectativa nenhuma. A única coisa, eu acho que eu vou retomar aqui as atividades desse canal, porque isso aqui, na verdade, é muito mais do que um projeto. É algo terapêutico para mim. Motivo: as amizades que eu construí ao longo de anos, eu acho que de 20 pessoas que eu considerava que seriam pessoas confiáveis até essa fase, eu acho que de 20 restou uns 5, 4 estourando. Tem aqueles que eu confio conversar algumas coisas, mas não tudo. E tem os outros ali, 1 ou 2, que eu consigo conversar algo mais complexo e mais interno a respeito do que acontece aqui. E o resto, cara, é família, como sempre. E aí, dessas batalhas, o que aconteceu? Ouvi falar a respeito do que fazer aqui no YouTube, segui muito conselho, comprei muito curso, então investi ao longo dos últimos anos caminhões de dinheiro que nunca retornaram. Investi tempo também em coisas que acabou me frustrando, porque daí tu quer um retorno rápido. E aí o que eu vou dizer pra vocês agora? Resolvi jogar a toalha. Não é que eu desisti do meu propósito. Não é que eu não vou continuar trabalhando, ou que eu vou virar agora um cara à toa, que vai viver de assistencialismo.
governamental e continuar pesando mais ainda o sistema, que a gente luta para que o sistema seja o mais autônomo possível e o que custe menos para o nosso bolso. Não. Eu vou continuar focando em trabalhar porque eu quero progresso na minha vida. Eu não quero ser alguém que fique parasitando outras pessoas. Eu quero ter o poder de escolha e não que os outros escolham para mim. Então, por isso que se trabalha, por isso que se pensa em progredir. Não é pelo sucesso financeiro de ter uma conta gigantesca, andar de iate, comprar um carro de bacana. Não é só isso. Isso é apenas uma parte do que é progresso. O que é progresso de verdade é tu ter a paz mental de entender que, cara, se acontecer alguma coisa, eu tenho como cobrir a despesa de, sei lá, uma cirurgia para alguém da minha família, de pelo menos o dinheiro poder comprar um acesso a um local que dê conforto para as pessoas, segurança, paz de espírito. Dinheiro tem muito mais a ver com paz de espírito e com ascensão espiritual do que a gente pensa. Então, quando a gente fala sobre espírito de pobreza, não significa que a gente é contra pobre, porque eu vim da pobreza. E eu ainda sou um cara pobre se comparado com os milionários e bilionários que existem aí. Eu sou muito pobre. Mas, pelo que eu ganho mensalmente, eu sou considerado um cara de classe mais alta. Que é até mais alta do que eu acho que o pessoal realmente cataloga. Porque se for analisar, eu só pago conta. Mas eu resolvi jogar a toalha no sentido de, cara, eu desisti da loucura, da pressão desenfreada, do me colocar pressão, do não dormir bem, do tratar às vezes até as pessoas mal por conta de eu não estar com a minha paz, de eu estar sempre numa inconstância, um medo que na verdade eu nem sei do que é. E aí agora eu vou expor isso daí e talvez daqui a 1 ano ou 2 eu mude completamente de ideia. E por que eu vou contar isso agora e estou compartilhando isso com vocês? Porque no fim de 2023 ou de 2024, eu fiz um vídeo comentando para mim mesmo que ao fim do outro ano eu estaria numa vibração completamente diferente. E esse vídeo eu ocultei, obviamente. Eu tenho ele gravado em um outro drive, vamos dizer assim, e não fiz ele para o canal. Eu comentei que eu estaria assim, assado e tal. E na verdade aconteceram milhares de coisas, aliás, centenas de coisas, de eventos, e na real estou no mesmo lugar e basicamente ganhando até menos hoje. E vou comentar agora com vocês, porque eu não espero nada disso aqui. Eu vou comentar com quem tá aí do outro lado, quem se identifica. Cara, às vezes, não é que tu vai parar de batalhar, mas às vezes o jogar a toalha talvez seja o melhor. Sabe por quê? Porque daí teu coração vai baixar um pouco a frequência, o teu cérebro vai começar a respirar um pouco melhor e oxigenar. E claro que eu diria para vocês, não façam o que eu fiz. Eu não caminho, eu como errado, não como limpo, não faço atividade física, eu sei que isso está tudo errado. E que isso provavelmente vai me prejudicar muito em algum momento. Então não sigam esse exemplo, porque não é um exemplo. É exatamente o que vocês não devem fazer. Então eu fiquei com meu nível de cortisol altíssimo, eu reclamei demais das coisas durante muito tempo, eu briguei, eu murmurei, E murmurar não no sentido que os evangélicos usam, é no sentido de eu mesmo aqui balbuciando coisas e falando comigo, sabe? Pareço um doido. Assim como agora gravar um vídeo aqui diante de uma câmera e um microfone, sendo que não tem ninguém na volta, e pelo que eu percebi tá tudo muito silencioso, porque a gente tá próximo aqui do Natal agora de 2025, as pessoas já entraram, a maioria em férias, então estamos eu aqui em cima, onde eu moro, embaixo um mercado, então tá tudo mais silencioso hoje. Por quê? A maioria das pessoas já está pensando agora na praia, nos presentes de Natal, na ceia, no Ano Novo, né? E eu não. Eu, na verdade, em outras épocas, eu estaria pensando, não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer para ano que vem eu começar bombando. Cara, acho que eu não lembro desse sentimento que eu tô agora nos últimos 10 anos. De eu não estar pensando em absolutamente nada. Eu simplesmente tô assim, cara, eu vou entregar o que eu vou conseguir entregar. Eu vou aguardar o que as pessoas têm para me falar e vou focar em 2026. Quando entrar 2026, agora, eu quero entregar o que eu preciso entregar, não ficar preocupado, sabe? Se puder, assim, ficar até longe mesmo do telefone e tudo, porque não adiantou eu me colocar uma pressão que não existia, na verdade. Não adiantou, desculpe o termo, mas não adiantou porra nenhuma eu ficar aqui frustrado, eu perder mais ainda cabelos, aqui, ó, ganhei uma alopécia, tô aqui com uma cratera, eu não sei se daqui a pouco não vai aparecer em outro lado aí, que andei andando
andei gerando aqui umas tesouradas erradas. E sim, pra quem não sabe, olha como é que eu escoro meu... Eu boto aqui pra dar uma altura boa, né? Então eu nunca usei esse caneco com a finalidade real dele. Comprei pra virar suporte de microfone. E agora vocês estão vendo aqui os bastidores, né? Estão vendo como é a coisa na real. Isso aqui já foi um podcast caseiro, né, tempos atrás, que pra quem quiser, tiver curiosidade, o nome do canal é Bem Mesclado. A hora que tu vê o meu rosto e um outro cara do lado, isso acho que foi lá em 2022 que eu tentei, sei lá, 22 para 23, e aí de lá eu larguei isso de mão, tentei outra coisa e depois comecei isso aqui, acho que início de 2020, cara, foi início de 2025, acho que foi ali por janeiro ou fevereiro, né? Daí eu achei que eu ia fazer acontecer e não fiz. Sabe por quê? Porque aqui dentro tava tudo errado, aqui dentro. E agora chegou um ponto que eu vi, cara, quer saber? Eu vou voltar a ser aquele cara que parece que tá meio largado assim. Eu vou continuar trabalhando, mas eu vou focar em saúde mental, cara. Saúde psicológica, paz espiritual. Não ficar preocupado mais com conta. Tipo, tá, paguei, beleza. Se não paguei, cara, o banco vai ficar me ligando se eu tiver com alguma conta atrasada. E assim que eu puder, eu resolvo. Até porque deu o seguinte, pelo menos eu não tô devendo pra nenhum ser humano, pra um agiota que vai vir aqui e me ameaçar. Se eu ficar devendo pro banco, mas isso não é um conselho. Só tô falando que é um pequeno sofisma, uma pequena parcela de alguns dos pensamentos. Não é... Eu nunca na vida fiquei devendo nada pra ninguém. E se fiquei, sempre prestei satisfação à pessoa dizendo, ó, em até uma lacuna de tanto tempo eu te pago. Então eu nunca fui uma pessoa caloteira. Então eu tenho uma boa reputação, né? Um dia essa reputação ela pode cair pra casa do chapéu. Um dia eu posso errar e perder a reputação. Mas dentro do que as pessoas me conhecem, eu tenho uma boa reputação. No meu pequeno cosmos de meia dúzia de pessoas, eu sou alguém confiável. Mas aí, por exemplo, dever pro banco. Se eu ficar devendo pro banco, o banco vai me ligar, cara, das 10 da manhã até as 5. Né? Aí simplesmente assim, aquele horário eu vou ter incomodação, no resto do dia minha vida vai seguir. Eu vou entrar nesse tipo de estágio de pensamento, sabe por quê? Eu nunca conheci nenhum empreendedor que não teve frustração, ou que em algum momento não se atrapalhou, ou que em algum momento não teve problema. E agora eu estou disposto não a me endividar, porque eu não gostaria, óbvio, eu não quero. Mas eu estou disposto a ver o que vai acontecer. Motivo, o mercado financeiro está em pandareco. Mas eu não posso me preocupar com o mercado financeiro. Eu tenho que entender onde que eu estou, em que momento eu estou. E eu estou falando aqui de empreendedorismo, mas vocês devem pensar, nossa, mas o cara então é empresário. Um nano empresário desse tamanho. Um cara que nunca conseguiu chegar perto de ultrapassar o faturamento do MEI. O faturamento ali de 81 mil e pouco no ano. Nunca. Houveram meses em que eu ganhei uma boa de uma bolada, mas no mês seguinte basicamente eu compensava aquele faturamento alto, no outro mês quase não ganhando. Então, se tu for fazer o somatório de tudo e dividir, eu não sou um assalariado, ok? Mas eu tô longe de ter um faturamento que eu gostaria. E mesmo assim, cara, eu nunca deixei de pagar as contas, nunca deixei de ter o teto, nunca deixei de honrar com as coisas. Tô aqui numa tentativa, né? Tenho alguns parceiros que me procuraram, alguns me abandonaram do projeto um pouco antes do que eu esperava. Alguns com um contrato até dezembro, me largaram no fim de novembro, então me deixaram em maus lençóis no fim de ano. Então eu faturei uma boa quantia a menos do que eu esperava, só que também eu tive um espaço ali para poder pensar. Aí eu vi, cara, não adiantou no Natal de 2024 eu abrir mão de estar com a minha família, e isso até agora eu vou compartilhar com vocês. Eu olho para cá para ver se o vídeo vai ficar muito longo, espero não fazer nada acima de 40 minutos aí, espero que em meia hora eu entregue, ou menos. Mas ano passado, gente, eu abri mão de estar com a minha família. Eu abri mão de estar com o meu irmão, com os meus sobrinhos, com a minha mãe, para estar aqui, enfurnado nesse cubículo, estudando, trabalhando, pensando em atingir meta e tal. Mas que meta? Cadê a meta? Eu não cheguei nem perto da meta. Eu não sei se esse ano... enfim, também não vou falar aqui de valores, né? Mas não vem ao caso. Então, gente, eu não tô desincentivando ninguém a parar. Ou, tipo, largar tudo de mão. Não é isso. E também eu não tenho essa mentalidade de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que eu acho isso bem errado, tá?
Eu acho que a gente tem sim que pensar em acordar cedo, trabalhar, ou se tu tem, por exemplo, que nem eu que tenho flexibilidade, então tem vezes em que eu fico acordado até as 4, aí eu durmo até umas 8, das 4 às 8, ou seja, eu durmo pouco, encho a cara de café e começo a lida. Então eu posso levantar às 8 e me dar o luxo de começar a minha jornada de trabalho às 9h30 da manhã. Em compensação, às vezes eu vou até tarde. Então eu tenho essa flexibilidade, porque a maioria das pessoas, elas entram em contato comigo de tarde ou de noite. O tipo de público que eu atendo. São pessoas que nem vocês aí do outro lado, que trabalham às vezes em outro lugar, e à noite precisam de uma assessoria. Em projetos de CAD. Eu sou professor disso. Tá? Então eu dou cursos de CAD. Até despretensiosamente não é o motivo pelo qual eu fiz esse canal, mas eu vou deixar os links aqui embaixo. Para quem tiver curiosidade, quiser só clicar e olhar, não precisa comprar nada. Só vai lá, olha, vê, legal, isso aqui que o cara faz, pô, maneiro. Como alguns vão dizer, maneiro. Ou outros vão dizer, como aqui na minha região, que tri. Que trio que o cara faz. Mas, brincadeiras à parte. Vou deixar os links. Quem tiver curiosidade, clica, olha, assista tudo. Veja, eu tenho outros canais, não só esse, né? Que são justamente para falar do meu ramo, dos meus trabalhos, mas não é o foco aqui. E aí também outra coisa, né? Rolou um acúmulo de frustrações. E aí eu tô vendo assim, pô, e é engraçado que a gente olha canais aí de autoajuda, de conhecimento, de autoconhecimento, de fortalecimento mental, nada contra coach, porque eu sei que lá fora essa prática de ter alguém para te treinar é muito utilizada. E lá o pessoal fora do Brasil, o pessoal não enxerga isso como uma coisa ruim. Aqui tem a estigma de, geralmente, quem saiu da Rinode ou de alguma outra pirâmide ou marketing multinível, que na verdade é tudo pirâmide também, e um dia já me convidaram para isso, eu entrei 2 vezes em 2 roubadas, na verdade me convidaram para 3. E em 2 delas eu entrei, uma porque a pessoa pagou para eu entrar, e na segunda eu entrei com a minha grana mesmo e vi que era uma furada. Aí realmente eu tive a certeza, não adianta. Falam que é marketing multinível, dão um outro nome e tal, mas o objetivo é colocar pessoas. O objetivo não é vender o produto, o objetivo é colocar pessoas para que elas vendam para ti e tu não faça nada. Aí a moral da história, quando chega ao ponto de até o cara do Uber, ou o taxista, ou o cara do supermercado, o empacotador, também tá falando, nada contra as profissões, eu tô dizendo assim, quando atinge uma massa muito grande, quando todo mundo tá falando daquilo, pode saber que o negócio tá prestes a ruir. Então assim, quer que eu dê algum conselho bom para vocês? Te convidou para um esquema onde tu tem que colocar pessoas abaixo de ti, furada. E quando muita gente tá falando disso, tá prestes a cair. Tá prestes a declinar. Então não adianta, acho que depois da Rinode, e que me perdoem aí as pessoas que vivem disso, porque eu sei, os produtos até são bons. Só que chegou ao ponto de colocar tantas pessoas que não tinham produto para entregar. E aí as pessoas começaram a passar vergonha. Porque daí tu ia para casa de alguém vender, com o propósito de ficar rico vendendo perfume, e loção, e creme para diminuir medida, escambau, e não tinha o produto na prateleira. Eu, tá. Então, sim, até nisso eu me meti, né? E por quê? Na época eu vi um amigo meu que eu confiava, aliás, confio, o cara é gente boa, né? E honesto, trabalhador e tudo. Só que eu sempre achei ele muito sagaz para negócio. Aí quando ele entrou nisso aí, deu, cara, vou ver, vou arriscar. Vou arriscar. O máximo que vai acontecer, eu vou meter dinheiro nisso e vou aprender algo. Aí me enfiei. Depois eu vi, porra, eu entrei no momento errado. Eu entrasse nisso antes, né? E não no momento em que eu entrei. Que daí logo que eu entrei, bum, ruiu. Mas o que eu tenho que pontuar? Disso o que eu aprendi? Esses grandes caras, esses grandes medalhões ali, esses caras hoje palestram. E aí o nome do fulano lá, fulano de tal, PLR, PNR, sei lá, essas siglas aí. Que é programação neurolinguística, né? Então, aí o cara virou hoje o que era o Eduardo Teva nos anos 2000, o que era o Hélio Couto, enfim, viraram medalhões aí os caras. Fulano de tal. Tá, daí tu olha, pô, o cara era da Rinode até 2018, 20, sei lá. Enfim, cara, sei que eu me coloquei em uma pressão gigantesca que não existia. Eu me coloquei numa bolha. Eu parei de ver pessoas, de ver família, de ver pai e mãe, até por uma questão também das escolhas de cada um, né? Porque daí, nem tudo a gente concorda. Só que daí tá chegando a um ponto assim que tá chato eu só ficar aqui na caverna. Eu acordo, assisto um monte de vídeo no YouTube de autoajuda,
Aí quando eu venho aqui trabalhar, eu já tô com aquele monte de coisa na cabeça, um turbilhão de informações, não pego o sol, tô bem mais pálido e sem cor do que eu sempre fui a vida inteira. Aí com isso, né, careca, alopécia, e aí tanto esforço e outra, tanto conhecimento que eu tenho para quem clicou ou vai clicar nos links aí, tanta informação que eu tenho na cachola de um monte de coisa maluca, absurda, e não adiantou bosta nenhuma eu saber isso. Não adiantou nada eu ser bem articulado e falar bem, falar bonito, quase não gaguejar, ou às vezes não gaguejar. Acho que no início do vídeo eu dei uma titubeada, mas no resto, oratória lisa. Né? Me considero alguém com uma boa persuasão no sentido de eu convenço as pessoas com o que eu falo, só que isso não reverteu em venda. Isso não reverteu em ganho. Isso não reverteu como eu queria. Aí, moral da história, eu tenho que voltar alguns pontos atrás, alguns degraus atrás, e entender quem sou eu. Entender que nessa retrospectiva, onde eu fiquei aqui na caverna e passei o Natal, que legal, que fantástico, passei o Natal sozinho. Minha mulher me convidando para estar com a família dela na casa da praia da família. Porque sim, na época de ouro eles conseguiram ter esse patrimônio. Não é que todo mundo é rico. Então eles têm uma casa na praia, só que ela está à venda, para que vocês entendam. Justamente por quê? Porque tem outras necessidades hoje que não precisa mais ter uma casa na praia. É melhor ter esse dinheiro guardado como um fundo de reserva. Né? Mas aí, esse ano eu tenho a oportunidade de ir. Cara, eu acho que eu vou. Não tava nos meus planos ir. Por quê? Porque daí tu fica aquela coisa, eu vou lá, eu vou gastar, porque eu não deveria. Porque querendo ou não, qualquer ponto que tu vá para um outro lugar, para um lugar desses, tu vai gastar. Mesmo que tu não queira. Ou tu vai gastar o pneu, ou tu vai gastar o combustível. Só que daí eu pensei, cara, para de pensar assim, vai, curte. Sabe por quê? Porque não adianta, os meus 39 anos vão chegar, os meus 40 vão chegar, os meus 50, 60, 70, 80, 90, 100, que eu espero que eu passe de... dizem que devido às melhorias médicas, a nossa geração, os nascidos em 80 e 90, vão ultrapassar a barreira dos 100 em grande parte. Então a gente tem que se preparar para no futuro ter uma sociedade, um número bastante considerável de pessoas velhas, e aprender a lidar com essas pessoas velhas, até porque daí como a medicina está em franca expansão, apesar das pessoas não acreditarem, muitas curas para doenças que hoje são completamente aberrações, que a gente não consegue definir, pelo menos uma melhora, elas serão erradicadas ou elas terão cura nos próximos 50 anos. Logo, se hoje eu tô com 39 e tudo isso acontecer num prisma aí de 30 anos, cara, boa parte de nós vai ver um processo de muita gente velha no planeta. Muita. Tipo, a gente vai andar na rua e vai se assustar. Vai ter muita gente de cabelo branco e pouco jovem. Então vai ser uma sociedade de, sei lá, 60%, que é mais do que a metade, é majoritário, de pessoas de cabelo branco na rua. E pouco jovem. Então o mundo está se tornando velho. Só que a gente não percebeu isso ainda. A sociedade vai envelhecer. E também não vou estender muito em cima disso. Só que, aí, se eu estarei aqui, e de fato eu creio fortemente que sim, mesmo hoje sendo sedentário, não acho que a minha condição mental, pelo que eu estou pensando agora, vai continuar a mesma agora em 2026. Eu vou começar a me movimentar mais. Motivo, não adiantou eu me colocar numa panela de pressão. Não adiantou eu pensar nisso e vamos lá e vou batalhar e tal. E aí ficar aqui num jogo mental, de às vezes acabar dando play em um monte de vídeo, olhando um monte de coisa também, tipo trabalho, mas também assisto, consumo um monte de coisa. Não, eu vou produzir também, vou produzir para vocês, assim, com uma certa tranquilidade, certa fluidez, e vou começar a colocar a cabeça no lugar, e vou trocar essa ideia com vocês. Então quem quiser chegar aí e ouvir alguma coisa, né, só que é óbvio, não ouçam tudo, não coloquem-se numa pressão que não existe. Porque no fim das contas, tudo começa com quem tu escolhe para dividir o teu teto. E eu, graças a Deus, eu escolhi uma pessoa, né, minha mulher. Ela é incrivelmente tranquila. Ela tenta trazer a paz pro lar. Ela evita brigas ao máximo, discussões. Ela é uma apaziguadora. E outra, batalha muito. Então ela arrumou outro trabalho, ela me ajuda com as edições dos outros vídeos, das produções que a gente faz para outras pessoas, mas ela tem outro trabalho, né? Mas ela não é uma carreirista que está pensando só em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não, ela trabalha
com o objetivo de, cara, eu vou ajudar na finança da casa. Mas se tu conseguir, né, ascender e ter tudo, pô, melhor. Então ela luta para me dar uma boa base. E eu quero compensar isso a ela. Quero ajudar minha mãe, muito mais do que eu ajudei um período. Hoje em dia, graças a Deus, meu irmão mais velho tá ajudando muito mais, porque ele pode também. E, cara, eu quero estar mais presente com as pessoas hoje. E, sabe, poder me dar o luxo de, cara, deixa o telefone ali, não vou ficar na pressão, não vou atender, vou tentar levar a vida de um jeito mais leve. Motivo, eu tentei, sabe, ser o cara da pauleira, não conflito de ficar procurando encrenca, mas o cara que luta, que batalha e que demonstra essa batalha. Não adiantou nada. Então, assim, acho que agora, cara, eu vou meio que jogar a toalha e vou ver o que vai acontecer. E aí é óbvio que se as coisas nesse caminho elas começarem a melhorar, e eu não digo só no financeiro. Eu não vou ficar falando pra vocês aqui de finanças porque eu sou a antítese de alguém que deveria falar de aplicação, investimento. Então, tem um monte de canais fazendo isso já. Eu, na verdade, o meu conselho pra vocês, se é que algum conselho meu vale de alguma coisa, não leve a vida tão de boinha assim, com deixa a vida me levar, a vida leva eu, e ficar nessa coisa do sextou, que isso é besteira, tá? Porque termina o teu sextou quando tu tá lá, domingo de tarde, tu começa a olhar já, daqui a pouco acaba, aí baixa o sol, amanhã eu tenho que encarar o ônibus, ou pegar o carro, encarar trânsito, e volta tudo ao normal, né, daquela pauleira das 7 da manhã às 5, ou das 8 às 6, ou das 9 às 7, ou quem trabalha nas jornadas aí, tipo, das 2 às 10, trabalha em shopping, enfim, volta tudo de novo, aquela loucura. Então, assim, essa coisa do sextou, eu acho isso uma pobreza de espírito, uma sabotagem, autossabotagem. Sextou, cara, sextou nada. Tua vida segunda-feira tá lá te esperando de novo. O normalzito de sempre. Então não tem essa de sextou, deixa a vida me levar, vou curtir. Vai estudar. Outra, sim, é algo que eu não fiz e eu me arrependo muito. Não façam isso. Leiam O Homem Mais Rico da Babilônia e prestem atenção. Eu vou ler ele em 2026 de novo e vou compartilhar com vocês depois da minha leitura. Tudo o que eu já li lá em 2013 mudou minha vida naquela ocasião. Passou uns 2, 3 anos, eu li de novo e de novo ligou a chavinha. Ele é um livro que a gente deve ler ele todo ano, pelo que eu percebo. Porque ele reacende coisas. E acho que a última vez em que eu li ele foi 2020, eu acho. 2021, algo assim. E aí eu não li até o final. E esse foi o erro. Eu deveria ter lido de novo até o fim. E agora eu comprei ele, que eu tinha ele impresso. Eu mandei imprimir, baixei ele um dia em PDF e mandei imprimir. Agora eu tenho ele bonitinho, sabe, com capa e tudo. Vai haver um momento em que eu vou ler, acho que já logo no início do ano eu vou trazer aqui, vou compartilhar com vocês. Outra coisa, né, e aí assim, guardem 10% de tudo que vocês ganharem. E também peguem alguma fração, não interessa o valor, mas te comprometem em fazer doações. E o resto administra, divide em 3 partes, né? Ou seja, guarda 10%, pega um valor ali, um percentual que tu sabe que não vai implicar no teu orçamento mensal, destina a doações, nem que seja R$5 mensal. R$5 de doações. Que seja para alguém na sinaleira, que seja comprando um pacote de bolacha e dando para um menino na sinaleira, ajuda alguém. Faz algo para alguém. Tá? Máxima cabal. Faça, ajude alguém. E eu, por exemplo, tenho um cara que eu conheço do meu tempo de gurizão, que eu não tenho como tirar hoje ele da rua e pagar pra ele lá um hotel pra ele se virar. Eu não tenho essa condição. Mas sempre que eu vejo ele, e sempre que eu pude, eu fui lá e perguntei, cara, o que tu precisa aqui? Preciso de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu ia lá no mercado, comprava e o cara me agradecia. E também, do meio do ano pra cá, eu não consegui mais fazer isso. Também nem vi mais o cara, então até tô preocupado com ele, de fato. Mas quero voltar a encontrar ele e ajudar. Espero que alguém já tenha recolhido ele e levado para um lugar melhor. No sentido dele estar, sei lá, num albergue, num hotel, que alguém tenha feito o que eu gostaria de ter feito. Outra coisa, não se coloque em pressões. Mentaliza as coisas com aquela convicção de que em algum momento tu alcança, trabalhe para isso,
Mas não fique se pressionando, porque eu fiz isso e eu tenho a receita do fracasso para passar para vocês. Eu sou o contrário do que os caras pregam por aí. Eu sei o que é fracassar. Só que eu cansei de fracassar. Sabe por quê? Porque eu me coloquei numa pressão desnecessária. Caramba, eu vou falar e começa a coçar o nariz. Então o que eu digo a vocês? Cara, foque em paz mental. Trabalhe e estude. E estudar não é o diploma aquele do ensino médio, não é o diploma da faculdade, não é o diploma de ser bacharel ou de ter mestrado após. Curso de capacitação, cara, igual os que eu tenho aqui. Curso de capacitação, busque o conhecimento. Só que outra também, não adianta tu reclamar do conteúdo do criador e não olhar até o final, tem mais isso, né? Tem cara que mal compra, aí meia hora depois o cara entra em contato. Pô, mas tu não entregou... Não, tu que não olhou o negócio, tu foi até o final? Aí eu questiono, daí sempre quando eu faço a pergunta, então tá, seguinte, te devolvo o dinheiro então, tá? Claro, descontando o valor que a plataforma me cobra, porque querendo ou não, né, o governo pega um pouco, a plataforma pega um pouco para ela, para manter as coisas em pé, então eu não vou devolver o que o cara pagou, eu vou devolver aquilo mediante o que a plataforma me desconta. Mas não, eu devolvo e tiro acesso. Sempre quando eu falo isso, eu fico, não, cara, tu não entendeu mal. Não entendi mal. Você tá reclamando do conteúdo, dizendo que não tá bom, mas tu olhou até o final? Aí tem cara que pensa o quê? Daí que eu vou pegar, daí vou devolver metade do valor pra ele, dar um descontinho porque ele tá reclamando? Sacanagem, né? Eu tive que me debruçar ali e pensar naquilo. E outra, eu tive que investir em conhecimento. Mais isso. E aí, invista em conhecimento. Não coloque-se em pressão. Mentalize as coisas com fé, com perseverança, com esperança. Não faça que nem eu. Não entre em desespero. Sabe por quê? Cara, às vezes a gente está lutando contra uma coisa invisível que a gente não vê, não entende o que é, e essa coisa invisível, que não é um mentor teu, não é um sacerdote, um anjo, seja lá como é que é a tua fé, não é Jesus Cristo na tua volta, não, é uma sombra que tu mesmo cria. E isso fica alimentando algo na volta que cria uma nuvem tão estranha, e aí tu começa a entrar num limbo, e aí tu não consegue sair daquilo ali. É como se fosse uma névoa densa, ruim, úmida, gelada e de pensamentos negativos. Aí tu entra numa espiral de meleca. E aí tu não consegue sair. E eu me enfiei nisto. E agora eu olhei e deu, cara, quer saber? Se tem um único conselho que eu posso te passar que presta é, óbvio, tu não vai sair agora por aí gastando o teu dinheiro à toa. Sem controle. Não. Tem que saber o que é gasto desnecessário, o que é desejo e o que é investimento e mantenimento da tua vida. Mas procure também ter saúde mental. E é a coisa que eu não fiz. E aí, moral da história, eu foquei em trabalhar e atender e fazer e tal. E aí eu esqueci da parte em que eu mais deveria alimentar. Quando é que eu ia alimentar isso aqui? Aqui dentro. Quando é que eu ia parar e alimentar isso aqui? Com calma, com tranquilidade. Eu, no início do ano, talvez vocês percebam aí, pra quem olhou os vídeos mais antigos, eu não tava falando com a calma que eu tô agora. E cara, eu tô com uma conta bem alta pra pagar. E aí pra variar agora em janeiro, eu não sei como é que eu vou honrar isso aí. Vou entrar em desespero? Não vai adiantar. E a conta alta é porque eu fiz investimento. Eu fiz investimento em tráfego pago e tudo e não reverteu como eu queria. Eu entrei em desespero porque eu não queria compartilhar parte da mão de obra da minha mulher com o mercado de trabalho. Igual não adiantou nada. Tudo aquilo que eu alimentei, não desejando, foi o que aconteceu. Por quê? Porque eu ficava pensando, tomara que não aconteça, tem que trabalhar para não acontecer. Mas eu ficava o tempo inteiro retroalimentando. Moral da história. Eu criei um monstro que não tinha. Aí foi piorando a coisa por causa do meu estágio mental. É isso. Não vou prometer mais muita coisa, não. Pô, estourou o meu tempo aqui, tá? Óbvio que esse vídeo vocês vão assistir ele acelerado aí num 110 para eu entregar isso tudo em menos tempo.